Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, você que nos assiste pela TVC Itabuna Ilhéus, através do canal 3 da sua operadora, você que nos assiste também pela internet, pelas redes sociais, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando mais um Alô Cidade nessa sexta-feira, programa inédito, mas irá a reprise também em horários alternativos durante toda a semana aqui na programação da TVI. Estou ao lado de Rui Correia, parceiro aqui do programa, né, já há anos aqui com a gente. Rui, inicialmente, aquele abraço, obrigado por você ter vindo mais uma vez ao programa para a gente comentar os fatos políticos da semana, principalmente de Itabuna e Ilhéus, da sucessão à Prefeitura e também à Câmara de Vereadores. Bom dia, Barbosa, bom dia, telespectador. Mais uma vez aí, fazendo essa interação aí com os nossos telespectadores. Exatamente, nossos assinantes. Rui, essa semana o fato que mexeu Itabuna foi a reviravolta no afastamento do prefeito Fernando Gomes pela Justiça, né? Verdade, verdade. Foi o grande episódio da cidade. Não chegou nem a ser afastado, né, fisicamente. Ele foi notificado, mas com 4 dias depois, a decisão ele recorreu para o tribunal e caiu para a desembargadora Rosita Falcão, que concedeu a ele o efeito suspensivo à sentença do juiz Ulisses Maynard. Então, o que aconteceu é que ele sequer saiu da cadeira, né? É verdade. Sequer houve a mudança, a transição de governo. Então, para mim, volta tudo como era antes no Castelo de Abrantes. Ô Rui, agora o detalhe, para as pessoas que estão nos assistindo e não entendem dessa parte jurídica, né, que realmente é muito embrolho, é muito complicada o pessoal entender como é que isso acontece, né, de recurso, direito a isso, direito àquilo, né, ou a pessoa mesmo sentenciada, condenada, ela tem direito a recorrer, tem outra instância, até chegar na última instância. Então, para entender melhor, se foi suspensa essa decisão do tribunal, até que se julgue de novo esse recurso, né? Como é que fica a questão eleitoral? O Fernando, que seria condenado a 3 anos de inegibilidade, ele pode ser candidato? Olha, Barbosa, o que está ocorrendo, o que ocorreu é que houve um agravo de instrumento à execução da sentença do juiz, e que cassava, a pedido do Ministério Público, na sentença, na verdade, a sentença suspendia os direitos políticos do prefeito por 3 anos, tá certo? Essa é a decisão da sentença. O Ministério Público aí peticionou, pediu então que tendo os direitos políticos cassados, né, ele perdeu a condição de elegibilidade. Com isso, ele não poderia permanecer no cargo. Então, o juiz acatou essa tese. E aí, inclusive, é uma tese hoje, modernamente, a jurisprudência respalda. Mas aí, essa decisão, é uma decisão interlocutória, não nesse sentido, não é sentença, porque é uma decisão ainda, né, chamada interlocutória mesmo, não é sentença. Dessa decisão, eles fizeram um agravo para o instrumento, que caiu, inclusive, num plantão equivocado. O desembargador pediu a redistribuição do apelo e do agravo, que terminou caindo para a desembargadora Rosita Falcão, que ela preventa, ela já tinha outra, essa mesma ação era dela, então, né, o agravo teria que casar para ela. Eu achei, Barbosa, uma decisão moderada, tá certo? Tipo assim, a decisão do juiz, né, do afastamento, baseou-se que a sentença tenha dito que o prefeito, o recurso de apelação, de apelação não, o recurso especial, porque houve a sentença, o prefeito apelou, o tribunal manteve a decisão, a sentença, disso foi feito um abago de declaração para questionar algum ponto, no sentido que o recurso especial suba para o STJ. Antes deverá ter um juízo de admissibilidade. Tá certo? Então, o juiz disse na sentença, aí que está a diferença, o juiz diz na sentença que não houve
não foi protocolado num prazo legal esse recurso especial, certo? Mas eu acho que uma expertise dos advogados, o que é que eles fizeram? Eles protocolaram, porque emitiu o SAG, a custa, e protocolar. Quando surgiu, então, o impasse, eu acho que aí a desembargadora, ela agiu com moderação. Por quê? Porque havia, né, um questionamento e, né, eu acho que ela aí pegou um tópico do direito penal, né? Na dúvida, pro réu. Então, havia uma dúvida se realmente havia esse prazo, foi cumprido, não foi cumprido. Então, eu entendi como razoável a decisão dela, suspendendo os efeitos da sentença até que o Ministério Público faça as contrarrazões e aí ela peça para a turma e julgue, né, se há razão ou não. Mas isso aí, pelo tempo, eu não acredito que se resolva isso num prazo mínimo de 6 meses. E aí nós as estamos eleições há 3 meses da eleição. já passaram, já foi, outra né, história. Provavelmente, eu entendo, eu acho que provavelmente essa sentença será, né, a decisão do apelo especial, né, o juízo de admissibilidade não vai ser acatado porque eu não vejo na sentença nenhuma transgressão à lei federal. Então, um recurso especial para o STF, você tem que infringir, ou você não, algum ponto da sentença da lei federal foi infligido. Eu não acho que isso irá acontecer. Mas o efeito suspensivo, como eu disse, vai levar, né, a uma contrarrazões e aí vai levar a um novo julgamento da Câmara, da terceira Câmara. E aí volta aquela história de 4 anos atrás, né, Rui? Quando os adversários diziam, se Fernando for candidato, evidente, né? Os adversários usavam esse pretexto. Olha, se ele ganhar, não vai levar, né? Não assume. Não assume. Vai ser essa mesma discurso, né? Exatamente. Só que agora, né, o único processo que ele tem... se você entrar no portal do tribunal e botar o nome de Fernando, você vai encontrar lá 50 e tantos processos. Então aí vai de ação penal, mandado de segurança, ação de improbidade, mas com trânsito, quer dizer, trânsito de julgado que está sendo questionado, somente essa. Então, se os efeitos da sentença foram suspensos até o julgamento, né, da petição lá, do recurso especial, então passou o tempo, né, e depois que ela vier já não tem efeito, porque eu não sei só se ele for o prefeito de novo pela sexta vez. Aí vai ter algum efeito. Agora, convenhamos, né? O Fernando Gomes, ele tem uma estrela incrível para a política, né, Rui? Porque vira e mexe, ele se ergue, se reinventa, consegue recurso, né? E parece que esse tipo de coisa o estimula mais ainda, né? É como se fosse um adversário a bater. Então ele vai para cima e vai com H. E por isso tem muita gente acreditando aí que agora ele resolva sair candidato. Ele saindo, como é que fica o som, então, Rui, na sua opinião? Eu acho que exatamente é isso que está trazendo estabilidade. Porque ele tem 5 mandatos de prefeito, 3 de deputado federal. Ele é uma marca. Queiramos ou não, gostemos ou não gostemos, ele é uma marca, né? Agora, colocação. Um dia a Som vai ser candidato. A semana passada ele declarou. Né? Foi o próprio Fernando declarou na antes da decisão da desembargadora. Mas agora, com essa decisão, todos os ventos são favoráveis. Talvez eles façam aí uma dobradinha, Fernando liderando a chapa, Som, mas eu acho que isso eles estão perdendo o time, né? Porque enquanto ele está discutindo quem vai ser e não vai ser, o tempo está passando. Está passando, o capitão Azevedo está aí todo dia, toda hora, Augusto também está, Mangabeira, está todo mundo em campanha. E tem muito candidato, viu, Rui? Inclusive, vou citar outros aqui, porque às vezes a gente não cita, né? Aqueles que menos aparecem, que é o caso do professor... Max, né? Tem também o Josué Júnior Brandão. Né? Guinho, né? Que tem uma história aí. O vereador Guinho é candidato. Charliane. A Charliane é candidata. O Roberto José, que foi secretário da FIC, né? Exatamente. Ele também é candidato. Nós temos aí o Ivan Guzmão, também é candidato, né? Então são muitos candidatos aí nas eleições desse ano. Claro que muitos estão em partidos nanicos, partidos que não têm representatividade política, por isso tem mais dificuldade. Talvez a internet, né, consiga
aproximar mais esses candidatos do eleitor. Mas eu acho difícil, porque pelo que eu estou percebendo, Rui, na internet, o povo ainda não está com aquele despertar para a política. As pessoas ainda estão muito concentradas na questão da pandemia, né? E eu vejo aí lives desses candidatos, ou dos pré-candidatos, né, melhor dizendo, com apenas aí 20, 30 pessoas, às vezes 50 pessoas no máximo, participando dessas lives. É verdade. E não é só Itabuna, viu? Em todas as cidades que eu tenho visto candidato falar, exceto em capitais, onde realmente o público é maior. Então lá você vê mais de 300 pessoas, 500, mas em Itabuna, em Ilhéus, eu ainda não vi uma live com mais de 60 pessoas, botando assim já, né, um crédito maior. É verdade. Por falar em outras cidades, Rui, nós temos em Ilhéus, né, também um certo reboliço, né, através de alguns ex-diretores que compõem a diretoria do diretório do partido do PSD, né, do partido do Otton e também do Paulo Magalhães. Itabuna tem o Alcântara como presidente, né, hoje não mais diretório, hoje é uma provisória, mas as pessoas que faziam parte do diretório, algumas inclusive entraram na justiça, alegando que não foi, que o diretório foi destituído de forma arbitrária, né, que não poderia ser daquela forma. Você, como é o homem do direito, que entende dessa parte do direito eleitoral, do direito político, como é que você vê essa situação? Realmente o senador poderia chegar aqui e destituir o diretório, como ele fez? Olha, Barbosa, a lei dos partidos políticos, tem a lei eleitoral, né, que rege todo o sistema, né? A cada 2 anos, porque as eleições no Brasil, a cada 2 anos, né? Presidente, governador e prefeito. A cada 2 anos nós temos a eleição. Tem uma lei específica, né? A lei 9.504, que rege que todo, né, dá todo o arcabouço legal às eleições. E tem a lei dos partidos políticos, que é a 9.096. Ela é específica, ela diz da criação, né, desde a origem lá, a criação, o funcionamento, em todas as, né, e essa lei, a lei dos partidos políticos, ela dá amplo poder para que cada partido que tem um registro sedimentado, né, porque você tem partidos aí formados, mas que não estão reconhecidos ainda na Justiça Eleitoral. Para ser partido, você tem que ter, além do registro do cartório, né? Você tem que ter no TSE, se apresentar aqueles números de subscritores mínimo para ser um partido nacional. Então, eles trazem embutido a questão de sua formação. Então, cabe a cada partido dizer como é que funciona, certo? E a forma de que isso funciona. E quase todos, dos que eu conheço, os estatutos que eu conheço, né, desses partidos que estão aí, todos, absolutamente todos, atribuem à direção nacional uma capacidade, uma autonomia para fazer intervenção em qualquer dos estados, sejam eles provisórias ou mandatos executivos, chamado comissão provisória? Não, comissão provisória é um estado, é como a maioria. Mas outro, você elege um diretório. Mas o fato de se eleger não significa que aqui você está blindado. Então, como isso passa do nacional para os estados, o efeito é o mesmo. A direção regional, ela tem a predominância sobre todos os diretórios, inclusive aqueles já formados e eleitos, tá certo? Então, se a decisão de interferir ou não é uma decisão política que toma a direção estadual. Não precisa você ter uma motivação ou você, por exemplo, achar que você é diretório definitivo, que você não pode. Não, a motivação é política. Lá em Itabuna eu tenho um diretório que não vai acompanhar a minha linha política, estabelecida pela direção estadual, então eu posso, né, diante de uma reunião da executiva estadual ou do diretório estadual, dizer, vamos mudar a direção de Itabuna, e nada acontece. Certo?
essa questão de ir para a justiça é muito pouco, porque quem julga aí não é nem a justiça eleitoral, o partido político é de direito privado. Então vai para uma vara dessa aí, comum. Vai passar 10 anos. Exatamente, teria ter muita força para que isso movimentasse. Mas eu conheço poucos casos que a justiça adentrou no mérito da questão partidária. Porque aí o que rege é o estatuto. É o estatuto. Eu digo mais, hoje tem partido, Barbosa, que antigamente você tinha que fazer convenções. Hoje você nem precisa. Você nomeia, manda 5 nomes, certo? E aí a direção estadual aprova, encaminha para o TRE, para registro, o TRE informa a zona de origem, a zona eleitoral. Certo? Então, você percebe que essa nova modelagem, ela inclusive tira muito a justiça eleitoral, porque antes tudo você tinha que... fazer a convenção. Então hoje todo tudo... mundo tinha que assinar. Na verdade, aquilo que eu sempre disse aqui, cada um hoje no Brasil, seja na direção nacional, seja no estado, seja no município, cada um tem um partido para chamar de seu. Né? Porque, por exemplo, a gente tem exemplo aqui, ó, o PDT é controlado por quê? Por um grupo político ou por uma família? Uma família, né? Pois é. Né? Ô Rui, e você falou aí nessa questão da convenção, até por conta da pandemia, esse ano nem presencial pode ser, né? Tem que ser uma convenção. Não pode, mas autoriza a lei eleitoral, a resolução eleitoral autoriza que você possa fazer online, virtual. Tal. Certo. Que eu acredito que vai ser a maioria online, né? É claro, o bom senso recomenda isso. Exatamente, senão vai dar aglomeração e essa doença aí, esse vírus, não está fácil não, né? Ainda continua matando e ontem, por exemplo, o número de mortes na Bahia voltou a crescer, isso é preocupante, viu? Bom, a gente vai fazer um intervalo, volta já com mais comentários para você sobre a sucessão municipal. A gente volta já. Estamos de volta, mais um bloco aqui do nosso Alô Cidade. Eu, Rui Corrêa, estamos comentando as questões que marcaram a semana na política local, Itabuna, Ilhéus, principalmente em nossa região, e na Bahia também. Mas como a gente falava de Ilhéus no finalzinho do outro bloco, né, já que houve essa confusão aí dentro do PSD, do partido do atual prefeito Mário Alexandre, né, da deputada Ângela, ex-deputada, e a gente já comentou isso aqui. Agora, por falar em Ilhéus, Rui, a eleição por lá eu tive mais conhecimento, tive acesso a uma pesquisa que foi encomendada lá em Ilhéus. Claro que a gente não pode divulgar a pesquisa, né? Apenas eu vou comentar diante do que eu vi, né? Certo. A eleição em Ilhéus não está tão fácil quanto se pensa, né? A gente, por exemplo, comentou aqui que Marão, né, talvez levaria uma grande vantagem por estar no cargo, as obras que o governador realizou em Ilhéus. Mas, diante do quadro que eu vi nas pesquisas, eu pelo menos em uma dessas pesquisas, né, que eu tive acesso, as obras do governador, a população está separando, não está ligando a ponte, por exemplo, à prefeitura, nem o hospital regional à prefeitura. A rejeição de Mário está grande, até por citar as pessoas nas pesquisas, Luiz, que o Mário, como médico, era a grande esperança de melhorar a saúde de Ilhéus. E a população tem isso como uma frustração, que o Mário, como médico, não conseguiu, né, melhorar a saúde de Ilhéus. E a grande surpresa, Rui, do que eu vi, do que eu tive acesso, é o jovem Valderico Júnior, né? O Valderico hoje está ali pau a pau com o atual prefeito. Para mim, uma surpresa, porque o Valderico é muito jovem, né? É conhecido apenas pelo público mais jovem, a população em geral não conhecia como político, né? Já que ele não teve nenhuma atuação política, o empresário Valderico Júnior. E o seu pai já foi prefeito de Ilhéus também, né? E hoje encontra-se morando fora de Ilhéus, ele saiu muito magoado de Ilhéus, houve aqueles problemas que, né, já foram citados pela imprensa, a Câmara de Vereadores acabou tirando o Valderico. Mas, enfim, o Valderico Júnior conseguiu sair nessa campanha candidato, ou está pré-candidato, e, pelo que se vê, ele não carrega nenhuma rejeição com ele, né? Rejeição mínima, né? As pessoas não estão ligando ele ao pai, então ele está caminhando realmente uma direção solo na política,
está com um discurso bem afinado, né? Eu acessei as redes sociais, andei vendo essa semana lives do Mário Alexandre, do Valderico Júnior, né? E vi algumas coisas também do Cosme e do Kaká. Então, nesse momento ali, brigando, né? São 3 candidatos fortes aí. O Kaká, o Alexandre, o Mário Alexandre e agora o Valderico Júnior. Então, a eleição está entre esses 3 candidatos. E Ilhéus, como não tem televisão, né? É corpo a corpo mesmo e tem que partir para os bairros ali. E Ilhéus é muito grande, né? A área territorial é muito extensa, o pessoal precisa andar muito. São muitos distritos, principalmente, né, Rui? Verdade. Eu folgo até em saber que a capacidade desse menino. Eu já tive contato com ele, mas não cheguei a aprofundar essas discussões, né? E não tive essa oportunidade. Mas estou surpreso com essa informação. Agora, porque é uma coisa boa, né? Um nome novo, né? Você até me disse que lhe impressionou também, né? Exatamente. O discurso. A semana passada eu até avaliei achando que essas obras, né? A empatia, né? que Mário tem no seu relacionamento com essas obras, pudesse estar beneficiando. Mas parece que essa pesquisa você teve acesso. Não. Ela é muito mais abrangente e não cola as obras nele. Né? Ele tem essa dificuldade agravado com a questão da saúde. Então, mas eu acho o que eu tenho que dizer é isso, que essa expectativa de uma coisa nova em Ilhéus também, né? Exatamente. E o Valderico, eu tive a possibilidade de ver através das suas falas, né, dos vídeos que ele está postando na internet. Eu gostei muito de ver o tipo de proposta dele, muito seguro, muito conciso, né? Objetivo. Eu acho, inclusive, Rui, que esse garoto tem um futuro, garoto, vírgula, né? Já é pai de família, inclusive, o Valderico. A gente fala garoto porque ele é bem jovem, né? Mas esse rapaz, ele tem um futuro grande, não só em Ilhéus, viu? Eu vejo ele como uma forte liderança regional no futuro. Eu acho que é o que a região está precisando, Rui. Perfeito. O que é interessante, quem me deu informações dele também é um marqueteiro de Salvador, um amigo meu, com muitos anos de PSB, é Désio Lima. E teve aí com ele, parece que eles tentaram, ou estão tentando, trabalharem juntos. Não chegaram, mas ele foi também que me passou essa visão que você tem dele ter, né? Porque eu vi há 5, 6 anos atrás, 8 anos, né, no máximo, eu o via como um garoto, né, que gostava de rock, tinha uma banda de rock. Uma banda de música, exatamente. Empresário da rádio Gabriela. Pois é. Déblaquele, o governo dele, ele ficou da família, do pai. Isso. Eles se mudaram, o único que ficou em Ilhéus foi ele. Né, na rádio e cuidando dos negócios. E cuidando dos negócios. E estou surpreso com essa capacidade, você me disse, de elaborar. Parece que até já está elaborando um projeto para Ilhéus, que é uma coisa que agrada, né? O plano de governo dele para Ilhéus também, pelo que eu vi, é muito bom, muito consistente. Não são aquelas promessas vagas e falsas que a gente percebe que com essa crise, às vezes, o município não tem conta de resolver, né? Não dá conta. Mas a proposta dele são coisas objetivas que Ilhéus realmente precisa. Porque, Barbosa, esse detalhe é importante, porque Ilhéus hoje é um dos municípios da Bahia que mais precisa de recurso externo. Exatamente. Porque você não tem receita própria. Metade do que sobra de Ilhéus é para pagar o precatório. As 4 últimas gestões acabaram com Ilhéus, sob o ponto de vista não é porque até 15 anos atrás a cultura dos prefeitos é que entrava tirava a turma do passado e botava dele. Né? Essa coisa gerou um volume de ações de Ilhéus que é uma coisa impressionante. O município, me parece, o primeiro, depois de Salvador e Camaçari, parece que é o terceiro em precatório, em valor que você tem que pagar, desembolsar. Então, é precatório de quê? De FGTS, de demissões imotivadas. Então, eu acho que Ilhéus, qualquer prefeito tem que ter uma forma, eu tenho que buscar, porque a Semineto buscou isso. Né? Hoje você vê Semineto, quando ele assumiu a Prefeitura de Salvador, a Prefeitura de Salvador era bloqueio em cima de bloqueio. Ele criou uma saída jurídica, criou uma empresa pública, jogou dentro dela todos os débitos e todos os créditos
recebíveis. Então, deixou o município adimplente. Tá certo? Essa foi uma solução que que a CM Neto trouxe com aquele economista que foi o primeiro secretário da Fazenda dele, que é de São Paulo. Exatamente. Tá certo? Ele trouxe justamente para arrumar a casa. Exatamente. Hoje ele está nadando em águas, né? O céu de brigadeiros. Né? O que não falta em Salvador é dinheiro. Inclusive, no Bolsa, agora na pandemia, a Prefeitura de Salvador também criou um programa que está dando ou ofertando ao seu município, aqueles mais carentes, uma renda de R$270. Quer dizer, só o município. Só né? o município. Que é o valor que o presidente queria passar, né, no início da pandemia. Exatamente. Então, em Salvador, criou uma bolsa para essa pandemia. Significa que está com saúde. E Salvador hoje é outra, né? Capital. O ACM Neto, que inclusive está apoiando esse candidato de Ilhéus que a gente acabou de falar, que é o Valderico Júnior, né? Ah, certo. É o apoio do ACM Neto. Inclusive eles Ele é do se DEM, parecem, né? inclusive eles se parecem fisicamente, né? Só que o Valderico cria barba. Mas e é mais fortinho. Mas inclusive o ACM Neto outro dia, dando uma entrevista, falou isso, que o Valderico tem a idade hoje que ele tinha quando assumiu a Prefeitura de Salvador. 33 anos. Eles têm uma ligação, porque o Júnior, o Valderico Júnior, a irmã Luciana é casada com o prefeito de Santa Cruz da Vitória. Ah, certo. Carlos André, que é da patota original de ACM, né? São os amigos de Salvador, ele, Bruno e tal. Certo. É a patotinha que ele construiu. Ok. Ô Rui, falar em Salvador, como é que está a sucessão em Salvador? O Bruno Reis leva uma grande vantagem, né? Porque ele sempre esteve ao lado do ACM, foi vice-prefeito, né? Acompanhou todas as obras. E eu acho que a população vê no Bruno Reis uma chance de continuidade desse trabalho que a ACM fez, né? Pois é, e ele está disparado, certo? Não dá, por exemplo, para você afirmar que ele vai vencer no primeiro turno. Mas os números, entre ele e o segundo, o Isidoro, por exemplo, são de 15 pontos. E de Isidoro para a terceira pessoa, que seria Lídice, o quê? De 13 pontos. E de Lídice para a candidata do governador, são de 2 pontos. Então, mantida essa coisa, ele não ganha no primeiro turno, mas aí que eu estou dizendo, eu fiz até essa análise hoje, na rádio interativa com Osiel Aragão. Porque se Bruno não ganhar no primeiro turno, ele pode ter essa turma toda, porque essa turma toda, ainda não falei de Olívia, tem mais uns 2 candidatos. Então essa turma toda é Lídice da base de Rui. Lídice também é candidata da base de Rui, né? Todos estão botando o nome, porque no segundo, se não ganhar no primeiro, no segundo vai se juntar todo mundo. E aí embate governador-prefeito, né? Agora, eu acho que sendo Bruno Reis ou sendo um candidato também do PT, eu acho que vai continuar o trabalho em Salvador, né, Rui? Eles têm. O governo do Estado também abraçou Salvador para transformar a capital, perfeito, né? Perfeito. Porque a nossa capital perdeu muito nos últimos anos, antes da gestão do PT. Né? Tinha perdido empresas para Pernambuco, o aeroporto internacional tinha saído de Salvador, enfim, uma série de coisas que o Rui conseguiu contornar, já trouxe de volta voos internacionais para a Europa, para os Estados Unidos. Então, o aeroporto de Salvador, recém agora privatizado, está passando por uma reforma, que era um dos piores aeroportos do Brasil. Então, Salvador deveria, como primeira capital do Brasil, receber um tratamento melhor e realmente nessa gestão do PT recebeu. Tanto é que o eleitor soube corresponder isso nas urnas. Sobretudo na questão da mobilidade urbana. Mobilidade urbana. Rui encheu Salvador de trem urbano e de viadutos, rapaz. Hoje eu tenho amigos que vêm de outros estados, por exemplo, de Recife, né? De Pernambuco, e aí fala, rapaz, como Salvador mudou, quanto viaduto, quanta coisa, entendeu? Não, tá lindo, tá lindo. E ele agora, o ACM Neto também está colocando o VRT, né? Que é o veículo leve sobre trilho, né? VLT. Exatamente. Então, além do metrô, né? E do ônibus normal, que também foi reorganizado. Fizeram a integração. Fizeram uma integração, né? Então, hoje a mobilidade urbana em Salvador é muito boa. Bom, Rui, estamos chegando ao final do programa, né? Eu queria até avisar os amigos, os telespectadores, assinantes e internautas, que surgindo fatos novos durante a semana, nós vamos fazer lives, né, no Instagram e também no Facebook, para você acompanhar a atualização do programa
que vai ficar no ar aqui durante toda a semana. Tá bom, Rui? Tá bom. Um forte abraço, Rui. E até mais. E até lá. Até a próxima.